Começar, gente, com um editorial falando a respeito do pau que eu tô levando nos comentários, porque ousei, e eu sabia que isso ia acontecer. A gente começou a ler aqui na Folha Democrata, né, gente, as colunas do Reinaldo Azevedo. Porque a gente acredita em tudo que o Reinaldo Azevedo diz? Não, porque o Reinaldo Azevedo, para mim, se tornou um colunista de uma trajetória muito curiosa. Ele partiu de parteiro do antipetismo, um dos responsáveis pelo antipetismo, um dos ícones da direita na imprensa, ele partiu para virar algo próximo de um social-democrata ou um liberal de centro-direita que ativamente apoia o governo Lula. Então é muito curioso, ele é um retrato desses tempos. E só que nesta semana, na semana da eleição de Nicolás Maduro, na semana em que... Na semana não, nos últimos meses, desde a questão do atentado do Hamas e depois o posterior genocídio em Gaza, ele tem tido opiniões mais de direita, pelo menos nesses dois tópicos internacionais. E no caso da Venezuela, ele criticou muito o presidente Lula, pelo posicionamento do presidente Lula, que, repito, foi absolutamente moderado. O posicionamento do presidente Lula foi mais moderado do que o posicionamento da presidenta Gleisi Hoffmann, que eu também concordo. Eu concordo com os dois posicionamentos. Ele teve um posicionamento absolutamente moderado. E o Reinaldo reiterou várias vezes, porque, claro, gente, existe uma propaganda muito pesada. Eu não estou dizendo que tudo é mentira, tá? Repito o que eu falei no outro corte. A questão da Venezuela é a seguinte: é um problema da soberania dos venezuelanos e a gente tem que desmistificar essa questão de regimes autocratas. Ah, eu gosto de regimes autocratas, Pedro? Você moraria na Venezuela, Pedro? Não, eu prefiro viver numa democracia liberal, com todas as suas contradições, mas a democracia liberal também tem as suas hipocrisias. A democracia liberal mata preto e pobre. A democracia liberal deixa pessoas morrendo de fome. Enquanto em Cuba, por exemplo, que é um regime, abre aspas, com menos liberdades democráticas, isso não existe. Então, gente, a gente precisa desmistificar essa questão dos regimes políticos. A gente precisa destrinchar as informações que nós recebemos. E a gente precisa entender que o posicionamento do Lula é posicionamento como presidente da República. O posicionamento dele não é como o indivíduo Lula. E mesmo porque o indivíduo Lula cultivou, ao longo dos seus anos como presidente do Brasil, excelentes relações com Hugo Chávez e, obviamente, com Maduro, que hoje é o seu representante no chavismo. Então eu continuo divergindo do Reinaldo Azevedo nessa questão e toda vez que eu divergir eu vou falar aqui no canal. Porque mais do que a minha opinião, mais do que vocês concordarem ou não com a minha opinião, é a gente estabelecer o debate. O debate de ideias é bom para quem nos assiste. Reinaldo Azevedo, que inclusive tem uma boa amizade com o Breno Altman, que a minha opinião está casando muito mais com a do Breno. E eu discordo do Breno em tantos outros assuntos. Mas a causa palestina e a situação da Venezuela, eu tô com o Breno Altman, desculpem. Desculpem. Agora, quando você for falar de Vladimir Putin, aí eu vou divergir do Breno. E normal, gente. Normal que existam essas divergências. Então é muito importante. Pedro, ontem o tio Rei detonou o Merval. Você viu, Pedro? Não, eu vou até conversar uma coisa para vocês. Eu não assisto tanto o programa do Reinaldo Azevedo. Eu leio as colunas dele no UOL. Fala para mim, Xande Moraes, por que ele detonou o Merval? Que eu queria saber aqui, até para incluir no editorial. Mas então, gente, o debate de ideias ele é muito profundo. A gente não pode ter medo de conversar a respeito de Venezuela. A gente não pode ter medo de discutir a respeito de ditaduras, de discutir a respeito de democracias, de discutir a respeito de regimes híbridos. A Venezuela é um caso complexo. A Venezuela tem eleições. Mas o fato é que o chavismo também ampliou seu poder e influência nessas instituições, apesar dele ter 5 poderes, pelas informações que estão circulando. Então é muito importante a gente ter coragem de falar desse tema
sem cair no estigma, sem cair no preconceito. O professor Chico Teixeira ontem falou uma coisa muito interessante. Muito provavelmente essa cisma em cima da Venezuela também é racismo, também é preconceito com os povos latinos, os povos hispânicos. Isso também é um elemento a se colocar na mesa da discussão. E tem, claro, a outra questão, que assim, o regime venezuelano também é menosprezado porque eles estão em cima de uma grande reserva de petróleo, que é alvo, inclusive, de sanções americanas. Então, esse fogo intensivo na Venezuela é um interesse também geopolítico. Então, é muito importante, gente, que a gente faça esse debate de uma forma madura, falar maduro sobre forma madura sobre o Maduro, né? A gente tem que fazer esse debate de uma forma muito responsável, de uma forma muito mais profunda, com todas as nossas discordâncias à mesa e com todo o respeito que eu tenho ao Reinaldo Azevedo. Hoje eu respeito o Reinaldo Azevedo, ele é um colunista importante no contexto que nós temos agora. Mas sobre essa questão da Venezuela, eu continuo divergindo dele. A minha divergência é absolutamente respeitosa e é no sentido de também incitar um debate para vocês. De incitar um debate que a gente todos saiamos ganhando dessa. E, sobretudo, que a gente entenda o posicionamento do presidente Lula. Eu não quero uma guerra no quintal do Brasil. Eu não quero uma guerra na fronteira do Brasil. Eu quero a América Latina unida. Eu quero o Sul global unido numa causa comum, que é a construção desse mundo multipolar. E a gente sabe que a construção desse mundo multipolar enfrenta uma forte oposição de União Europeia, enfrenta uma forte oposição de Estados Unidos da América. E isso tudo dá muito trabalho e isso tudo é muito complicado. Então, vamos ficar atentos. Não vamos cair na onda de ódio da Globo News. O Xande Moraes, ele colocou muito bem aqui. O Merval Pereira e o Gerson Camarote estão absolutamente ali insuflando o ódio à Venezuela. Porque o Grupo Globo é umbilicalmente ligado aos interesses do Império, umbilicalmente ligado aos interesses dos Estados Unidos da América. E eles são o maior grupo de comunicação do Brasil e um dos maiores grupos de comunicação do mundo. Então, quando vocês ficam do lado da Globo, e aí eu tenho que parafrasear meu amigo Leandro Fortes, lá do DCM, que fez editoriais incríveis essa semana e tá zoando a coisa lá das atas. Nesse caso, quando a Globo tá de um lado, eu tô do outro. A gente não pode defender a agenda norte-americana no Brasil. A gente tem que ter inteligência, e o Lula é muito inteligente o suficiente até para não desagradar o Império, mas nós precisamos ter uma agenda própria, nós precisamos ter uma agenda de integração latino-americana, nós temos que cultivar boas relações. Vocês lembram? O Celso Amorim tem um histórico de boas relações, por exemplo, com o Irã, que foram muito criticadas pelos Estados Unidos no passado. E a boa diplomacia brasileira é essa. É a diplomacia que fala com todo mundo, é a diplomacia que efetivamente chega nas melhores conclusões. Fabrício mandou, por isso ouço você e o Renato, gosto de ouvir que concordo e discordo quando o debate é embasado. É isso, Fabrício. É isso. O bom debate é esse. O bom debate é esse. Reinaldo é um bom debatedor, é meio cabeça dura em alguns temas, já mudou de ideia quando se viu convencido. Ainda acho que ele vai mudar de ideia nessa questão da Venezuela se a coisa não degringolar, porque a coisa está muito violenta lá. De fato, existe um risco de uma insurgência civil e eu temo uma intervenção estrangeira. Por isso eu louvo o posicionamento do Lula, o posicionamento do Partido dos Trabalhadores. Não acho que o Partido dos Trabalhadores errou nesse posicionamento. E divirjo não só do Reinaldo, divirjo de vários colegas. Vários colegas acham que... E vocês estão vendo também até governos mais à esquerda, como o do Gustavo Petro na Colômbia, que estão criticando o resultado do eleitorado na Venezuela. E isso é preocupante. Isso é preocupante mesmo. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal aqui e também do site da Folha Democrata.
Estamos em uma nova campanha de Pix, gente. O nosso canal voltou a ser demonetizado, mas nós ainda estamos enfrentando burocracias dentro do YouTube. Então a gente pede para vocês contribuírem no Pix, diretamente no Pix, gente. Faz um depósito lá no nosso Pix, você nem precisa usar o cartão de crédito, você pode fazer o Pix além das nossas metas por live, que é de R$100 no Pix. Vocês podem ajudar em folhademocrata@gmail.com. Essa contribuição no nosso Pix é necessária para pagar o salário dos trabalhadores aqui da Folha Democrata, como o meu salário e o salário também do nosso editor de cortes de vídeo, o Gabriel. Então é necessário a gente fazer essa campanha de arrecadação, gente. Folha Democrata é um canal novo que surgiu nessa era democrática de governo Lula 3 e a gente precisa do seu apoio para continuar fazendo esse trabalho. Gente, muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês e contribuam. R$20 de Pix, vocês ganham livros aqui no nosso canal, que estão disponíveis aqui. Basta você fazer a sua contribuição e depois mandar e-mail com o pedido de qual dos 3 livros, temos ainda um 4º livro para a gente dar de presente, no folhademocrata@gmail.com ou no pedrozambarda@gmail.com. E quem mandar 80 pilas no Pix ganha um curso de roteiro de comédia com a Xanda Fontes, a nossa sócia, gente. Vida longa e próxima. Vida longa e próspera, gente. Não próxima. Longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.